Olá a todos, o meu nome é Marcos Boldrini, sejam aqui bem-vindos ao meu canal. E neste vídeo aqui eu quero comentar sobre o artigo do Olavo de Carvalho, que faleceu agora dia 24 de janeiro, chamado A Peirocalha. Este artigo certamente é um dos melhores das centenas que ele já escreveu. Inclusive muitos dos seus leitores lembram desse artigo como um dos melhores dele, talvez até pode ser o melhor, não sabemos. E eu trouxe aqui o texto da A Peirocalha, que foi publicado em 1997. Vou ler a definição que o Olavo traz sobre o termo, que é um termo de origem grega, dos filósofos da antiguidade, da Grécia. E também vou ler alguns trechos aqui que trazem muita luz sobre o nosso mundo atual e também sobre a nossa vida e a forma como nós enxergamos acontecimentos, as pessoas, as coisas, para justamente, como eu falei, iluminar o panorama da nossa inteligência e um pouco da nossa mente e do nosso coração. Aqui o coração, claro, não é sentimento, o coração é o âmago do nosso ser, nosso espírito, a nossa alma eterna, ok? Então aqui o texto da Peirocalha foi publicado na revista Bravo, em novembro de 1997, e também no livro A Longa Marcha da Vaca para o Brejo, o Imbecil Coletivo 2, de 98. Eu vou deixar aqui embaixo também o link do artigo no site do Olavo. Ele começa o artigo falando sobre a educação superior, E a educação superior, ela, como nós sabemos bem, ela não traz para nós uma melhora da nossa pessoa, como por exemplo a educação tradicional, até na época dos jesuítas também, as chamadas artes liberais, que são voltadas para o nosso melhoramento enquanto pessoa, nosso ser. Nossa educação superior hoje, ela é voltada basicamente ou exclusivamente para fins práticos utilitários. É para ter um bom emprego, um status, um diploma e conseguir alçar um caminho aí profissional que acaba sendo muitas vezes um problema. Então a peirocalha é um impedimento da alma que o Olavo traz aqui. Então, lendo aqui um texto dele. Os gregos chamavam esse impedimento de apeirocalha. Quer dizer simplesmente falta de experiência das coisas mais belas. Sob esse termo, entendia-se que o indivíduo que fosse privado durante as etapas decisivas de sua formação de certas experiências interiores que despertassem nele a ânsia do belo, do bem e do verdadeiro, jamais poderia compreender as conversações dos sábios, por mais que adestrasse nas ciências, nas letras e na retórica. Platão diria que esse homem é o prisioneiro da caverna. Aristóteles, em linguagem mais técnica, dizia que os ritos não têm por finalidade transmitir aos homens um ensinamento definido, mas deixar em suas almas uma profunda impressão. Isso é importante. Então quer dizer, a peirocalha é o impedimento, o bloqueio da alma e do espírito que nos impede de ver aquilo que é o bem, o belo e o verdadeiro em sua unicidade. Quando a gente vê, por exemplo, coisas boas que nos tocam, não seja meramente algo emotivo. A emoção é uma consequência dessa percepção do real. Por exemplo, quando nasce uma criança, como é bonito, a criança chorando. E todos nós, enfim, estamos no mundo, nós nascemos, viemos de uma mulher. Então, lá no fundo, o nosso inconsciente, a nossa alma, a gente sabe o que é nascer. Nós vivemos a experiência do nascer, só que a gente não tem na memória, na consciência, esse momento, que a gente não lembra conscientemente do que aconteceu. Isso nos toca, porque isso nos reflete, esse momento reflete para nós uma experiência fundamental da vida, que é vir ao mundo. Isso é muito bonito, isso é muito bom, porque a gente deve a nossa vida a esse instante de nascer. Então eu estou dando um exemplo de como pode ser, de como nós podemos ver o bem, o belo e a verdade num momento único. Como, por exemplo, o nascimento de uma criança. Eu não sou pai, ainda não tenho filhos, mas todo mundo que tem um filho, o pai, quando está junto com a mulher, me conta assim, nossa, cara, esse momento foi demais, foi impressionante. Esse é o momento em que a peirocalha é desvelada, ela desaparece do nosso horizonte. Certo? E aqui mais tarde ele comenta também o seguinte. Mas é claro que as experiências interiores a que Aristóteles se refere não são fornecidas apenas pelos
entre aspas, ritos, no sentido técnico e estrito do termo. O teatro e a poesia também podem abrir as almas a um influxo do alto. A música, a certas músicas, não se pode negar o poder de gerar efeito semelhante. Vou parar aqui um momento. É muito comum, eu tive isso muito com música de louvor, canção de louvor, música religiosa. Eu diria mais canção de louvor mesmo, porque muitas vezes eu ouvi música de canção de louvor ao vivo e eu muitas vezes chorei ouvindo isso. Por quê? Porque para mim, a minha experiência, isso é uma experiência espiritual, religiosa. Espiritual porque é íntima e profunda e tem a ver com a vida do espírito. É religiosa porque é música católica. Eu sou católico de formação e voltei para a igreja faz quase 14 anos. E nesses momentos eu ficava assim, era uma experiência assim de extrema profundidade, é como se tudo na realidade fosse para mim desvelado. Tudo fosse perfeito, belo, todos os problemas tivessem já sido respondidos para mim e resolvidos naquele instante. Então isso para mim era muito bom. Então o bem se revelou ali. Da mesma forma também como a verdade. Por quê? Porque eu sentia estar imerso numa realidade muito mais profunda do que aquela que eu percebo no cotidiano. Vamos trazer aqui, por exemplo, os conceitos do Olavo de Carvalho. O Olavo falava muito em estrutura da realidade. A realidade é uma estrutura, é uma ordem. Já a verdade é o conteúdo dessa estrutura. Então eu via essa realidade, eu conseguia compreender o que era real, o que era verdadeiro, de uma forma única e instantânea. Isso era muito incrível. E obviamente a sensação de beleza, porque tudo é ordenado, tudo é perfeito. Quando visto do ponto de vista, não vou dizer de Deus, porque não sei se eu via as coisas de acordo com como Deus via, mas eu chamo isso de experiência de Deus. Eu senti Ele muito perto de mim. E o chorar é meramente um efeito emotivo potencial possível dessa experiência que eu chamo de experiência de Deus. Então a música traz isso muito para nós, inclusive a música leiga, não precisa ser música profana, né? Não precisa ser música religiosa. Qualquer canção que nos remeta a algo profundo e real nos desvela a perocalha, nos tira fora esse impedimento da alma. Aí ele continua aqui. A simples contemplação da natureza, um acaso providencial ou mesmo nas almas sensíveis, certos estados de arrebatamento amoroso, quando associados a um forte apelo moral. Abre parênteses, lembre-se de Raskolnikov diante de Sônia em Crime e Castigo. Fecha parênteses, daqui um livro de Dostoiévski. De novo, certos estados de arrebatamento amoroso, quando associados a um forte apelo moral, podem colocar a alma numa espécie de êxtase que a liberte da caverna e da aperocalha. Aqui ele fala da contemplação da natureza. São Francisco de Assis tinha isso, essa contemplação do bem, do belo e da verdade, contemplando a natureza. São Chico, né? São Francisco não ficava olhando o mundo e dizendo assim, olha só que animais bonitinhos, como a lua é bonitinha. Não, 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 não. Ele via Deus nas coisas. A realidade, o cosmo para São Francisco de Assis é o evangelho vivo, como de fato é. Antes da Bíblia já existia o real. E este real, quando contemplado, via o evangelho. Não em suas palavras, mas na sua forma concreta. Se não fosse por isso, né, os próprios filósofos da antiguidade não poderiam dizer nada de verdadeiro em relação ao mundo. Depois veio a palavra, na sua palavra escrita, declarada, revelada, dizendo que esse mundo é o mundo de Deus e que, enfim, e aí, né, aí a Jesus Cristo, os profetas, né, enfim, os santos depois, eles elevam para um outro patamar no entendimento da realidade. Eles vão muito além do que foram os pagãos no passado, mesmo os grandes filósofos. Porque os filósofos falaram da realidade. A revelação veio a dizer a verdade, que é a própria pessoa de Jesus. Mais tarde ele cita aqui um trecho do Max Weber, sociólogo alemão, que pertence ao livro A Ciência como Vocação, do Weber. E aqui o Weber coloca, ele faz uma análise da época, isso em 1918, que é o ano em que essa obra saiu,
E ele diz o seguinte, que os valores mais sublimes se retiraram da vida pública e se refluíram, se recolheram em dois campos da sociedade, né? A vida mística, ou basicamente a vida religiosa, mas tem a mística como experiência. A mística é o que é a comunhão com o divino. E também as relações humanas pessoais, concretas, diretas. Bom, e aí o que o Olavo comenta sobre esse trecho do Max Weber? Aí vou ler de novo aqui. As duas fortalezas do sublime que Weber menciona, ou seja, a vida mística e a vida dos contatos humanos reais concretos, não demoraram a ceder. A vida mística, assediada pela maré de pseudo-esoterismo, que se apropriou de sua linguagem e de seu prestígio, acabou por se recolher à marginalidade e ao silêncio para não se contaminar da tagarelice profana. A intimidade, vasculhada pela mídia, violada pela intromissão do Estado, tornada objeto de exibicionismo histérico e de bisbilhotices sádicas, desapropriada de sua linguagem pela exploração comercial e ideológica de seus símbolos, simplesmente não existe mais. Quer dizer, ele diz aqui que a vida mística foi engolida por uma maré de pseudo-esoterismo. Hoje a gente vive uma era, a era da secularização, uma era em que tudo que é expressão religiosa, que usando o termo do Peter Berger, sociólogo da religião, né? Tudo que é expressão religiosa foi sendo retirada da vida pública e privada também. Então a arquitetura se tornou bruta, seca, utilitária, morta, anti-espiritual, que é a vida moderna hoje. Também nas artes. Isso vem desde o Renascimento, na verdade, mas nas artes hoje tudo virou arte, certo? Na própria música, na linguagem popular, então a gente pensa na Idade Média como era das trevas, quer dizer, a secularização tomou tudo, e também até mesmo a secularização no sentido mais lato da coisa, da pessoa que não vai, do número de pessoas que não vão mais à missa, aos ritos litúrgicos, de qualquer religião que seja. Isso tudo é a secularização, e também a ética religiosa que se perdeu, virou apenas ética para monges e padres, se tanto, muitas vezes. E as pessoas nesse mundo acabam buscando todo tipo de expressão esotérica, ou até mesmo pseudo-religiosa, pseudo-esotérica, para ocupar esse vazio existencial através de uma prática que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem. Então vê lá tipo movimento New Age que pega das religiões orientais, o esoterismo pagão, né? E todo tipo de forma de práticas que, enfim, até nós não sabemos exatamente como funcionam, se funcionam, para ocupar isso como prática religiosa, e dizem que isso é mística elevada, e não é mística elevada. Que eu saiba, o São Pio, São Francisco de Assis, né, o Carlo Acutis, para dizer um santo bem presente, né, bem recente, aqui do século XXI, não se voltaram para esoterismos, e sim para as coisas, no caso da religião católica tradicional. Então as grandes religiões perderam espaços para essa salada. Inclusive o Berger, que eu citei, ele fala muito que a religião passa hoje por uma desinstitucionalização, quer dizer, a pessoa tem a sua fé a seu modo pessoal e não se vincula a nenhum grupo religioso em particular. Então isso faz com que a gente perca as raízes da nossa fé. Já a intimidade, como o Olavo fala aqui, vasculhada pela mídia, violada pela intromissão do Estado. Eu vou contar aqui uma experiência que vocês certamente já passaram, muitos já passaram. Eu estava falando de um assunto, abro lá o perfil do meu Facebook, ou de uma página da internet, e vem uma propaganda relacionada ao assunto que eu estava falando. Mas que caramba aconteceu? Que raios aconteceu? O meu celular apagado, ou computador, está captando vozes e sinais e transformando isso em propaganda para venda. Eu não pedi para minha voz ser captada por qualquer tipo de aparelho, e isso está acontecendo. Gente, eu já falei assim de viagem para Buenos Aires, já começou a aparecer para mim várias ofertas de viagem para Buenos Aires. Eu não pedi viagem para Buenos Aires, já comentei, o troço apareceu para mim. A minha voz está sendo pega de uma forma oculta que eu não sei como é que é, por esse meu aparelho aqui é desligado, está sendo jogado na internet, a internet jogando para mim, por algoritmo, propaganda de viagem.
Isso aconteceu com vários amigos meus, já me contaram isso várias vezes, né? Olha, por exemplo, esse caso agora também da crise lá na Ucrânia. Ah, as tropas russas na fronteira da Ucrânia. Aí o pessoal pega lá foto de satélite, né, das tropas lá se amalgamando, né, lado russo, que estariam para entrar na Ucrânia. Tu acha que aquela foto lá é a mais precisa que eles têm? O Google Earth pega a minha casa. O programa do Google Earth pega a minha casa, em detalhes do espaço. Porque se a público nós já temos tudo disponível na internet, por foto de satélite, tu imagina o que não faz um satélite espião, por exemplo. Tem também material de escuta que nos pega a 1.000, 2.000 metros de distância. Então eu posso estar sendo gravado, neste momento, por escuta à distância. Eu posso estar sendo gravado pela internet, pelo meu celular neste momento também. Nada impede que isso possa estar acontecendo. Quer dizer, a nossa intimidade não é assim o Big Brother, programa de televisão, não. Nossa intimidade de fato acabou. Qualquer lugar da Terra você pode ser pego ouvindo, falando com outra pessoa. Não há mais como fugir disso daí de forma absoluta. Né? Ou seja, não tem uma garantia 100% de que tu estás em total solidão, em total privacidade. Isso acabou, infelizmente. Não vou nem falar agora dessa crise atual desses protocolos, né, para a nossa defesa da nossa saúde. Não vou nem entrar nesse assunto aí. A coisa é muito pior ainda. Continuando aqui o Olavo. Toda a literatura do século XX reflete esse estado de coisas. Primeiro, a, entre aspas, incomunicabilidade dos egos. Depois, a supressão do próprio ego, a, entre aspas, dissolução do personagem. Mas desde Weber, muita água rolou. Repare que o comentário do Weber é de 1918, então faz 122 anos. Perdão, 104 anos. Nas proximidades do fim do milênio, o que se entende por mística é um cerebralismo de filólogos. Por intimidade, o contato carnal entre desconhecidos através de uma película de borracha. Então aqui, mística é um cerebralismo de filólogos. Filólogos estudam a linguagem, o significado e a origem da linguagem. Cerebralismo é o termo que designa para definir que a origem da consciência vem do cérebro biológico. Quer dizer, hoje, qualquer cientista a gente vê assim na televisão, qualquer cientista não, mas é comum a gente ver na mídia, o que chamamos de mídia, entre aspas, né? Que é o seguinte, que a consciência humana está ligada aos neurônios tais e tais enzimas dos nossos neurônios, químicas, não sei o que lá. Quer dizer, como se a consciência humana fosse algo puramente material, o que é impossível. Qualquer pessoa que tenha uma experiência de consciência, essa consciência que aparece quando a peirocalha some, tem com certeza na sua experiência real de que isto é falso, isto é mentira. A consciência não pode ser material, porque o próprio senso de consciência é algo por si mesmo abstrativo e subjetivo, e o que é abstrato e subjetivo não pode ser material, por definição. Então, quer dizer, quando a pessoa tem lá uma experiência religiosa, ouviu seu filho nascer, como eu falei, ouve uma música, ou abraça aquele amigo, ou o homem que consegue beijar pela primeira vez a mulher que está apaixonado, ou vice-versa, sabe? Isso é a prova de que a consciência não é algo material, não pode ser material. Porque isso significa que todas essas experiências são falsas, que o amor é falso, que o desejo, a saudade são coisas falsas. Isso é reduzir nós a animais, a imbecis realmente. E pior é que essa coisa do cerebralismo de filólogos, como fala o Olavo, é pura verdade. A gente sempre ouve na televisão, né, nos comentários sobre ciência, sobre comportamento, essa análise puramente materialista. Isso não pode ser verdadeiro. Por que não pode ser? Porque a nossa experiência real diz o contrário. Então não é porque falou um especialista que é verdade, não. Justamente pelo fato de ser especialista, e o próprio Max Weber tem escrito sobre isso, sobre a especialização do nosso trabalho, a pessoa se fecha na sua área de conhecimento. O Mário Ferreira dos Santos também fala isso daí. Ela se fecha na sua área de conhecimento e passa a jogar o mundo segundo o seu nicho. Quer dizer, toma o todo pela parte. Certo? Ele fala aqui da intimidade como um contato carnal entre desconhecidos. Bom, é a banalização dos relacionamentos. Aquilo que o
Outro sociólogo famoso que fala muito da modernidade líquida, Zygmunt Bauman, que faleceu há pouco tempo, ele tem vários livros falando exatamente sobre essa fluidez das relações, da sua banalidade, que está mais ou menos em concordância, né, com... O pessoal vai falar do capitalismo, o mercado. Na verdade, está em concordância com a vida moderna. A modernidade transformou tudo em análise racional, pretensiamente científico ou cientificista, na verdade. Portanto, vai reduzir tudo a um cerebralismo de filólogos, a um materialismo grosseiro. Então, óbvio que a intimidade vai se perder nesse meio. Então, aqui o Olavo continua. Os três valores supremos já não são apenas autônomos, mas antagônicos. O belo já não é apenas alheio ao bem. É decididamente mal. Isso é interessante. O bem é hipócrita, pseudo-sentimental e tolo. A verdade, feia, estúpida e deprimente. A estética celebra os vampiros, a morte da alma, a crueldade, o macho que mete o braço até o cotovelo no ânus de outro macho. A ética reduz-se a um discurso acusatório de cada um contra seus desafetos, aliado à mais cínica autoindulgência. A verdade nada mais é o consenso estatístico de uma comunidade acadêmica corrompida até a medula. Eu diria pior, a verdade nada mais é do que o consenso estatístico de uma comunidade jornalística corrompida até a medula. Nós vimos hoje o que está acontecendo nessa crise atual, sobre a dita, enfim, a doença que está circulando, e olha o que estão fazendo os jornalistas com as pessoas, conduzindo ao pânico e ao terror. Não quer dizer que o que está acontecendo não é grave. Claro que é grave. A doença é grave, sim, óbvio. Mas as coisas estão muito piores do que poderiam estar se fosse tomada nas suas devidas proporções. Então, quer dizer, o que chamam de verdade é dito como verdade pela televisão e acabou, e todo o comentário opositor é censurado. Não estou falando assim contra a mídia, não, está acontecendo mesmo. O pessoal na internet sendo cancelado porque resolveu, né, contestar o chamado consenso, entre aspas, científico. Nem científico é o consenso de uma classe de jornalistas. O que seriam jornalistas, né, infelizmente. E aqui ele diz também aqui, a estética celebra os vampiros, a morte da alma, a crueldade, o macho. Eu dei aula por 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, entre 2012 e 2014. E dei aula particular por outros anos mais. Gente, eu fiquei impressionado como os jovens cultuavam e continuam cultuando aquela coisa de... Falou de vampiros, mas pior, de zumbis, de caveiras, corpos estraçalhados, arrebentados. E ainda hoje, mas teve uma época naquele período lá que estava tudo inundado nas fotos dos alunos, nos cadernos, nos perfis que eu via no Facebook também, e as coisas de internet. Era só culto à desgraça, à morte, a coisa demoníaca mesmo, sabe? Claro que eles não eram pessoas más, é óbvio, mas essa estética do mal penetra aos poucos e parece uma coisa bonita. A gente vê, por exemplo, eu estou muito impressionado com os seriados que eu tenho assistido, né? Casa de Papel, How to Get Away with Murder, Ozark, e muitos outros seriados que eu tenho visto, como os personagens ruins são, na verdade, pessoas boas. Então aqui não é um caso estético, mas é a ideia da inversão do bem. Então o cara, se vai lá e comete crime, no How to Get Away with Murder, todo mundo é criminoso, todo mundo. E aquele grupo em volta da advogada, que é a Viola Davis, a atriz, são todas pessoas boas, mas todo mundo comete crimes, todo mundo ferra com a vida dos outros. É um troço impressionante. La Casa de Papel é um troço explícito. É um grupo de bandidos revolucionários que são a face do bem e da justiça. É óbvio que isso vai fazer mal para as pessoas. Não diretamente. O pessoal vai dizer, não, mas isso é só um seriado. Beleza. Mas isso são os símbolos e as narrativas possíveis que as pessoas vão adotar para si mesmas. Como uma osmose, sem perceber. Aí não é de graça que vai surgir criminoso por tudo que é canto, gente maluca, né? E aí o Olavo, no seu último parágrafo, diz o seguinte: nada proíbe um escritor de dirigir-se em suas obras aos sobreviventes do naufrágio espiritual do século XX,
e 21, que está pior ainda, na esperança de que existam e não sejam demasiado poucos. Acossados pelo assédio conjunto da banalidade e da brutalidade, esses podem conservar ainda uma vaga suspeita de que em seus sonhos e esperanças ocultos há uma verdade mais certa do que em tudo quanto o mundo de hoje nos impõe com o rótulo de realidade, entre aspas, garantido pelo aval da comunidade acadêmica e da Food and Drug Administration. Eu diria que agora esse rótulo de realidade, entre aspas, está garantido pela classe jornalística e pelo Ministério da Saúde e também a OMS. É a tais pessoas que me dirijo exclusivamente, ciente de que não se encontram com mais frequência entre as classes letradas do que entre os pobres e os desvalidos. Cada vez mais entre os pobres e desvalidos e cada vez menos entre os chamados letrados, especialistas, cientistas e jornalistas, formadores de opinião. Eu quero comentar aqui um relato de uma conhecida minha que eu nunca mais tive contato. Lá em 2003, eu me apaixonei por uma moça, foi uma paixão platônica, né? E ela foi para o Canadá logo depois. Eu acho que eu já me apaixonei sabendo que a coisa ia dar errada porque ela ia embora. A gente nunca teve nada, a gente nunca saímos só uma vez, mas enfim, não aconteceu nada. E eu lembro uma vez que ela mandou para o grupo de amigos, inclusive eu, né, a lista do e-mail, um relato na cidade que ela estava no Canadá. Ela contando lá que estava caminhando na rua e de repente tendo assim um maravilhamento, né? De que tudo na vida dela estava andando como ela queria, ela estava muito bem, muito feliz, muito agradecida para Deus e para o mundo, né, pelo que estava acontecendo com ela. E ela relatou que ela estava caminhando na rua, a cidade de Halifax, no leste do Canadá, e olhando a cidade e tendo esse arrebatamento, que é exatamente essa experiência do bem, do belo e da verdade, de forma unívoca, que o Olavo comenta aqui, sendo bloqueado pela aperocalha. No caso dela, a aperocalha estava desaparecida, porque ela teve o desvelamento desse véu da aperocalha e viu a verdade como ela é. E lembro muito bem como ela transmitiu de forma clara e muito simples, muito ordinária, né, esse maravilhamento naquele meio. E eu pensei, é isso que nós precisamos ter todos os dias. Ou, claro, se não for possível, acho que não é muitas vezes, quando tivermos essa experiência, sermos capazes de mantê-la viva na memória e na consciência. Buscando através, claro, do estudo, de forma muito especial pela oração, no caso católicos, pela ida aos sacramentos, para que Deus nos fortaleça, pela Eucaristia, pela confissão. E para todos nós, para todos, buscarmos sermos pessoas boas para que esse desvelamento do bem, da verdade, do belo nos apareça de forma cada vez mais frequente. E transformar esse mundo horroroso, louco e doente, que seja algo muito mais próximo, ou uma espécie de reflexo, mesmo que distante, né, do paraíso. Então, obrigado, Deus abençoe a todos. Até a próxima.